Deus é bom, apesar de sermos quem nós somos. Deus, com sua graça, ele é muito misericordioso. E a semana passada nós falamos sobre Manassés. E hoje eu queria falar sobre o neto dele, Josias, o neto do rei Manassés, que foi o rei Josias. Segundo Crônicas, capítulo 34, segundo Crônicas, capítulo 34, é o texto de hoje. E aqui nos diz o seguinte sobre o rei Josias. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita nem para a esquerda. No 8º ano do seu reinado, ou seja, com 16 anos, sendo ainda bem jovem, ele começou a buscar o Deus de Davi, o seu predecessor. No 12º ano, ou seja, com 20 anos, ele começou a purificar Judá e Jerusalém dos altares idólatras, dos postes sagrados, das imagens esculpidas e dos ídolos de metal. Sob as suas ordens, foram derrubados os altares dos Baalins, e além disso, ele despedaçou os altares de incenso que ficavam acima deles. Também despedaçou e reduziu a pó os postes sagrados, as imagens esculpidas e os ídolos de metal, e os espalhou sobre os túmulos daqueles que lhes haviam oferecido sacrifícios. Depois queimou os ossos dos sacerdotes sobre esses altares, purificando assim Judá e Jerusalém. Nas cidades das tribos de Manassés, de Efraim, de Simeão e até mesmo de Naftali, nas ruínas ao redor delas. Derrubou os altares, os postes sagrados, esmagou os ídolos, reduzindo-os a pó, e despedaçou todos os altares de incenso espalhados por Israel. Então voltou para Jerusalém. No 18º ano do seu reinado, a fim de purificar o país e o templo, ele enviou Safã, filho de Azalias, e Maazéias, governador da cidade, junto com Joá, filho do arquivista real Joocás, para restaurarem o templo do Senhor, o seu Deus. Eles foram entregar ao sumo sacerdote Ilquias a prata que havia sido trazida ao templo de Deus e que os porteiros levitas haviam recolhido das ofertas do povo de Manassés e de Efraim e de todo o remanescente de Israel e também de todo o povo de Judá e de Benjamim e dos habitantes de Jerusalém. Confiaram a prata aos homens nomeados para supervisionarem a reforma no templo do Senhor, os quais pagavam os trabalhadores que faziam os reparos no templo. Também deram dessa prata aos carpinteiros e aos construtores para comprarem pedras lavradas e madeiras para as juntas e as vigas dos edifícios que os reis de Judá haviam deixado ficarem em ruínas. Esses homens fizeram o trabalho com fidelidade. Vamos pular para o verso 14. Enquanto recolhiam a prata que tinha sido trazida para o templo do Senhor, o sacerdote Ilquias encontrou o livro da lei do Senhor que havia sido dado por meio de Moisés. Ilquias disse ao secretário Safã: encontrei o livro da lei no templo do Senhor, e o entregou a Safã. Então Safã levou o livro ao rei e lhe informou: teus servos estão fazendo tudo o que lhes foi ordenado. Fundiram a prata que estava no templo do Senhor e confiaram aos sopesores e aos trabalhadores. E acrescentou: o sacerdote Ilquias entregou-me um livro. E Safã leu trechos do livro para o rei. Assim que o rei ouviu as palavras da lei, rasgou suas vestes e deu estas ordens a Ilquias, a Aicã, filho de Safã, a Abidom, filho de Mica, ao secretário Safã e ao auxiliar real Asaías: vão consultar o Senhor por mim e pelo remanescente de Israel e de Judá acerca do que está escrito neste livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram à palavra do Senhor e não agiram de acordo com tudo que está escrito neste livro. E Ilquias e aqueles que o rei tinha enviado com ele foram falar com a profetisa Hulda, mulher de Salum, filho de Tocate e neto de Arás, e responsável pelo guarda-roupa do templo. Ela morava no bairro Novo de Jerusalém. Hulda lhes disse:
Assim diz o Senhor, o rei de Israel: digam ao homem que os enviou a mim. Assim diz o Senhor: eu vou trazer uma desgraça sobre este lugar e sobre os seus habitantes. Todas as maldições escritas no livro que foi lido na presença do rei de Judá, porque me abandonaram e queimaram incenso a outros deuses, provocando a minha ira por meio de todos os ídolos que as mãos deles têm feito. Minha ira arderá contra este lugar e não será apagada. Digam ao rei de Judá que os enviou para consultar o Senhor. Assim diz o Senhor, rei de Israel, acerca das palavras que você ouviu, já que o seu coração se abriu. E você se humilhou diante de Deus quando ouviu que ele falou contra este lugar e contra os seus habitantes. E você se humilhou diante de mim, rasgou as suas vestes e chorou na minha presença. Eu o ouvi, declara o Senhor. Portanto, eu o reunirei aos seus antepassados, e você será sepultado em paz. Seus olhos não verão a desgraça que trarei sobre este lugar e sobre os seus habitantes. Então eles levaram a resposta a Josias. Em face disso, o rei convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Depois subiu ao templo do Senhor, acompanhado por todos os homens de Judá, todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas, todo o povo, do mais simples aos mais importantes. Para todos o rei leu em alta voz todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado no templo do Senhor. Ele tomou o seu lugar e, na presença do Senhor, fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor e obedecer de todo o coração e de toda a alma aos seus mandamentos, aos seus testemunhos, aos seus decretos, cumprindo as palavras da aliança escrita naquele livro. Depois fez com que todos em Jerusalém e em Benjamim se comprometessem com a aliança. E os habitantes de Jerusalém passaram a cumprir a aliança de Deus, o Deus dos seus antepassados. Josias retirou todos os ídolos detestáveis de todo o território dos israelitas e obrigou todos os que estavam em Israel a servirem ao Senhor, seu Deus. E enquanto ele viveu, o povo não deixou de seguir o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Amém, amém, amém. Gente, esse é um capítulo lindo, porque é um capítulo de restauração. É um capítulo em que Israel passa por uma reforma profunda. É um capítulo que, depois de todos aqueles anos de afastamento completo, total, de Deus, que Manassés levou o povo a estar completamente afastado de Deus, a Bíblia nos diz que, depois de tudo aquilo que aconteceu com Manassés, e o filho que sucedeu, o pai de Josias que sucedeu a Manassés, depois teve uma conspiração, só durou 2 anos, e aí depois o próprio povo matou os conspiradores, e aí surgiu, com 8 anos de idade, Josias. E Josias nasce no meio de tudo isso, ele surge no meio de tudo isso. Ele surge no meio de um golpe, de uma conspiração, de terem matado o pai dele. Só tinha apenas 8 anos, mas a Bíblia nos diz que ele fez o que aprova e andou nos caminhos de Davi. Tinha um coração reto, que não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Então, Josias é esse menino que desde cedo tem um coração pronto a buscar Deus. E eu sempre fico pensando, né, como é que Josias, diante da má influência do avô, diante da má influência do pai, ele consegue adorar Deus e buscar a Deus diante de todas as más influências que ele tinha. Eu só consigo imaginar que Josias teve alguém que pegou nele e instruiu nos caminhos do Senhor, que instruiu nos caminhos de Deus, que pegou Josias e o ensinou a permanecer firme diante de Deus. E aí nos diz que ele, com 16 anos, no 8º ano do seu reinado, ele começa a buscar mais ainda Deus. Ele busca a Deus. Buscou a Deus como Davi. E é interessante isso, né? Porque aqui, 2 vezes, o cronista ele fala que Josias tinha um coração muito semelhante ao coração de Davi. Um coração que não se desviava de Deus e um coração que buscava
a Deus. E com 20 anos ele começa então a purificação, ele começa a tirar todos os postes ídolos, ele começa a tirar todos os ídolos, os altares dos Baalins, ele tira todos os altares, reduz a pó os postes sagrados, ele tira as imagens esculpidas, os ídolos de metal, e ele vai queimando tudo, vai tirando tudo, purificando a nação. E esse é um primeiro passo que acontece, na verdade, para as nossas vidas. Quando nós queremos, de fato, buscar a Deus, quando nós queremos verdadeiramente andar no caminho do Senhor, a primeira coisa que acontece é o processo da purificação. Porque o ser purificado significa ser tirada toda a sujeira, tudo aquilo que não presta. É igual a purificação do ouro, como vocês já ouviram falar, né? Que para que se faça um ouro puro tem que ser colocado em altas temperaturas para que ele possa ficar puro e ser tirado tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que na verdade vem tornar o ouro não tão puro assim. Então, a Bíblia nos diz que a purificação é necessária, ou a santificação, se nós formos olhar direitinho para as nossas situações. Deus nos chama para nós sermos purificados, Deus nos chama para nós sermos limpos, Deus nos chama para nós podermos andar diante dele e poder andar na sua presença e fazer a sua vontade. Para isso, a Bíblia nos diz que Deus nos chama a ser purificados completamente. Então, Josias, ele sabia que para que aquele povo pudesse adorar a Deus, tinha que haver primeiro a purificação. E aí o que é que acontece? No meio de todas essas reformas, quando ele está começando a tirar toda a sujeira, toda essa idolatria, e a idolatria, a gente pensa muito nessa questão de imagens, nessas outras questões, mas, na verdade, a idolatria, há muita coisa que pode estar no nosso coração que nós idolatramos, que nós colocamos no pedestal. Às vezes são hábitos, às vezes é alguém da família, é um filho, é uma mãe, é um pai. Às vezes nós podemos colocar no altar alguém que está acima de tudo, né? E alguém que acima de Deus, na verdade. Então, qualquer coisa. Então, nós podemos idolatrar no nosso coração. Às vezes, o modo de ser, né? Tem pessoas que têm uma idolatria pelo consumismo, né? Então, assim, tem várias formas de idolatria, pela beleza, o culto ao corpo, etc. Tem várias formas de idolatria e muitas delas são muito sutis. E, às vezes, então, Deus vem para nos purificar. E eu penso muito nessa situação toda que nós vivemos. Também é um tempo de purificação, um tempo de nós olharmos e vermos aquilo que deve ser as nossas prioridades, ou a nossa grande prioridade. Qual é o grande propósito de Deus no meio de tudo isso, no meio de toda essa pandemia, no meio de toda essa situação que nós nos encontramos? Nós precisamos também olhar por esse aspecto. É um tempo de purificação. Mas, para a purificação ser completa, o que acontece nesse capítulo é que um dia, a Bíblia nos diz que na reforma do templo, porque Josias também mandou reformar o templo, porque ele queria unificar Israel, ele queria unificar Judá e Israel, ele queria unificar a nação em torno do Senhor, ele queria ter um templo onde todos pudessem adorar o Senhor, então ele manda purificar o templo também. Nessa purificação do templo, acha-se o livro da lei, acha-se as escrituras, e essas escrituras são lidas, são trazidas, esse livro da lei é trazido para Josias, e ela é lida, e quando lê, não diz qual é a passagem que lê, mas possivelmente foi a passagem, vamos assim dizer, lá de Deuteronômio, que fala ali em Deuteronômio 29, da desobediência, da obediência, e fala de tudo aquilo que iria acontecer quando o povo de Israel não obedecesse ou obedecesse a Deus. A verdade é que depois que é lido, e é lido os trechos do livro da lei, das escrituras, a Bíblia nos diz que assim que ele ouve as palavras da lei, verso 19 de 2 Crônicas 34, Josias, ele rasga as suas vestes. Ele rasga as vestes.
Nós sabemos que rasgar as vestes era um sinal de humilhação, era um sinal de arrependimento, era um sinal de tristeza profunda. Então, ele rasga as vestes. Ele rasga as vestes. E, geralmente, as pessoas depois vestiam panos de saco, jejuavam, etc. Era uma prática em Israel. Jacó, acontece isso quando ele ouve sobre a morte de José. A primeira coisa, o primeiro trecho que fala sobre rasgar as vestes é esse. Quando Jacó, então, ele rasga as suas vestes quando sabe que José está morto, que na verdade não estava, né? Então, a Bíblia nos diz que esse rasgar as vestes era um sinal de arrependimento, de tristeza profunda. E ele, então, rasga as suas vestes e dá ordens para que se consulte o Senhor. Então, primeira coisa, purificação. Segunda coisa, ouvir a palavra. A palavra, gente, a palavra é que nos conscientiza de quem nós somos, nos conscientiza dos nossos pecados. A palavra, ela vem e nos molda para aquilo que Deus quer de nós. Ela nos instrui, ela nos guia, ela nos mostra o caminho. E a palavra de Deus, ela guia. Então, não é à toa, não foi à toa que o livro foi descoberto no meio de todas essas reformas. Não foi à toa. Deus fez com que o livro fosse achado e fosse trazido a Josias. E o livro, então, ele manda seguir o livro, as palavras, mas antes ele diz, consultem o Senhor. E o consultar o Senhor naquela época era ir a um profeta. E sempre existiram os profetas. Deus sempre teve os seus profetas. E aqui era uma profetisa, era a Hulda. Foram a Hulda, que morava lá no bairro Novo de Jerusalém, e a Hulda diz tudo aquilo que muitos até não queriam ouvir, mas que Josias ouve. E ela diz claramente, olha, todas as maldições que estão escritas no livro vão se cumprir sobre este lugar, os seus habitantes. Tudo. Esse povo me abandonou, queimou incenso aos ídolos, provocou a minha ira por meio dos seus ídolos, e saibam que minha ira não vai ser apagada. Eu vou castigar o povo por causa disso, por causa do seu pecado, por causa da sua idolatria, por tudo aquilo que ele fez. Mas aí ela também dá uma palavra para Josias. Porque o profeta, ele não apenas traz palavra de juízo, de justiça. Sempre o profeta também dava uma palavra de esperança. Os profetas traziam sempre uma palavra de esperança. E a palavra dela foi para Josias, particularmente. E ela diz, você que ouviu as palavras do Senhor, verso 27, já que o seu coração se abriu. 3 coisas acontecem que essa mulher, a Hulda, fala sobre Josias. Em primeiro lugar, o coração de Josias, seu coração se abriu. Ou seja, se abriu cada vez mais. Podia até estar fechado em alguma área. É engraçado, porque esse jovem está buscando Deus, ele está buscando Deus. Mas você vê, se você olhar direitinho, Josias ele vai passando como que etapas de crescimento espiritual. Ele, aos 8 anos, ele é educado diante de Deus. Com os 16 anos, ele começa a buscar Deus e a fazer a purificação. Com 20 anos, ele vai lá e manda... Com 26 anos, ele manda purificar o templo e restaurar o templo, no versículo 8. Com 26 anos, ele faz isso. Então, assim, a gente vai vendo o amadurecimento de Josias, e ele vai buscando a Deus cada vez mais. Então, aqui, com 26 anos, Deus fala, então, uma outra etapa. Olha, você abriu o coração mais ainda para mim, já que o seu coração se abriu. Isso significa, gente, que às vezes o nosso coração pode estar fechado. Em que é que o nosso coração está fechado? Tem algo no nosso coração que está fechado? Às vezes é uma mágoa, um ressentimento que fecha o coração da gente. E a gente não está aberto. Não está aberto para ouvir, não está aberto para ouvir Deus, não está aberto para aquilo que Deus quer falar conosco. Então, o coração se abriu significa que antes estava fechado. O de Josias estava um pouco fechado, porque ele estava buscando Deus. Mas há etapas de crescimento. Então, ele aqui vem um crescimento mais ainda. Então, já que o seu coração se abriu, você se humilhou diante de Deus quando você ouviu que ele falou contra este lugar e contra os seus habitantes. Você se humilhou diante de mim. Então, são 2 vezes, né?
Você se humilhou diante de mim, rasgou as suas vestes, né? Sinal de humilhação, sinal de arrependimento, e chorou na minha presença, eu ouvi. Abriu o coração, se humilhou diante de mim, se arrependeu e chorou na minha presença. Quebrantamento, eu poderia dizer que essas 4 coisas que aconteceram na vida de Josias chama-se quebrantamento. Josias, já que você se quebrantou diante de mim, e aí nós sabemos o que a Bíblia diz, né? Que é um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Quando alguém se quebranta diante de Deus, ele não despreza. Quando alguém se humilha e se quebranta diante dele, ele não despreza. E aí a promessa de Deus para ele no verso 28 é: eu o reunirei aos seus antepassados e você será sepultado em paz. Os seus olhos não verão a desgraça que trarei sobre este lugar e sobre os seus habitantes. E eles levam essa resposta para Josias, e aí o que é que ele faz então depois? Imediatamente, quando ele ouve essas palavras, aí sim, ele não fica com isso só para ele e para a liderança, ele convoca todo o povo, e a Bíblia nos diz que ele convoca todo o povo, todos os sacerdotes, os levitas, o povo inteiro. Aqui nos diz que ele convoca, no verso 30, desde o mais simples até os mais importantes, todos, ele convocou todos. E aí ele manda que se leia o livro da aliança, e ele faz o povo, né, toma o seu lugar na presença do Senhor, faz uma aliança, ele faz uma aliança com Deus, ele se compromete a seguir e obedecer Deus de todo o coração, de toda a sua alma, e aí ele faz o povo se comprometer, o povo de Israel se comprometer. E a Bíblia nos diz que, então, ele continuou retirando, verso 33, os ídolos detestáveis do território dos israelitas, obrigou todos os que estavam em Israel a servirem o seu Deus. E enquanto ele viveu, o povo não deixou de seguir o Senhor, Deus dos seus antepassados. No capítulo 35, que a gente não tem tempo, mas vocês podem ler depois, a continuação da história, diz que ele fez a maior Páscoa que já tinha sido feita em Israel. Ele faz uma grande festa, ele celebra Deus. Então, veja bem, há tempo de arrependimento, há tempo de choro, há tempo de tristeza, mas depois ele faz festa, ele celebra a Páscoa, ele adora a Deus, leva o povo, e ele faz a maior Páscoa da história de Israel. E a Bíblia nos diz que tudo isso ele faz para adorar o Senhor, para engrandecer o seu nome. E, por fim, no capítulo 35, diz que ele morre quando não escuta o rei Neco do Egito, que estava vindo numa briga para lutar contra os babilônios. E a Bíblia nos diz que ele, então, sai ao encontro, ele passa por Jerusalém, o rei Neco, ele sai ao encontro para defrontar o rei Neco, é ferido por uma flecha. E a Bíblia nos diz que então ele morre ferido por aquela flecha, e todos os de Jerusalém então choram por Josias. Inclusive, aqui nos diz no verso 25 do capítulo 35, que Jeremias compôs um cântico de lamento em homenagem a Josias. Ou seja, ele era do mesmo tempo de Jeremias. Então, gente, que transformação profunda. Então, quando eu olho esse texto, e eu senti que devia trazer essa palavra para nós hoje, é essa palavra de que nós precisamos olhar para o nosso coração, para a nossa vida, e ver aquilo que nós precisamos continuar, deixar Deus purificar, deixar Deus mudar, transformar, abrir o coração, se humilhar, chorar, buscar Ele. E, acima de tudo, saber de que Deus ele tem ainda palavras de conforto e de esperança para nós. De que no meio de toda essa situação que nós vivemos, ele tem sempre palavra de esperança. Deus, ele está vivo e ativo. Deus não está parado. Deus ele está agindo no nosso meio. Podemos até nem ver, podemos nem sentir, mas ele está ativo no nosso meio. Eu peguei uma palavra de Oséias, que diz, Oséias 4:6,
Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. E a Bíblia nos diz que era o que estava acontecendo com Israel. O povo não tinha conhecimento mais de Deus. E por isso que a palavra voltou para o povo de Israel. Mas também em Joel, no capítulo 2, diz: agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim, de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. E aqui é interessante isso, né? Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, seu Deus, pois ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se, não envia a desgraça. Talvez ele volte atrás, arrepende-se e ao passar deixe uma bênção. Porque a prática, às vezes, de rasgar as vestes, com o tempo, as pessoas foram fazendo até esse negócio de rasgar as vestes como uma prática hipócrita, vamos assim dizer. Só da boca para fora. E aí vem Joel um dia e diz, olha, não rasguem apenas as vestes, rasguem o coração. Então é tempo de buscar o Senhor, gente. Essa é a palavra de hoje. É tempo de buscar o Senhor. Não é tempo apenas de se lamentar. Não é tempo apenas de choramingar. Não é tempo apenas de lamentar-se. Não é tempo apenas de reclamar. É tempo de buscar o Senhor. É tempo de buscar o Senhor. É tempo de buscar o Senhor. Esta é a palavra de Deus para todos nós hoje. Que Deus nos abençoe, que Ele nos ajude, nos traga a sua bênção, a sua graça sobre nós. E que essa palavra, gente, que está conosco até hoje, essa palavra que temos o privilégio de ler, que temos traduzida para o português, para nós lermos, para podermos adorar o Senhor, engrandecer o seu nome, é essa palavra que nós devemos deixar agir no nosso coração.